Demissão anunciada, rubro-negro. Para tudo aí, para tudo aí. Segura que é doideira. É loucura o que está acontecendo com o Flamengo. Por essa eu não esperava. Explodiu agora, no começo da tarde dessa quarta-feira. Eu vou trazer tudo detalhado, porque não vai ficar pedra sobre pedra, rapaz. O bicho tá pegando no Flamengo, com esse tal de Gabigol e Tite. O pau tá comendo. Desculpa, gente. Desculpa aí que é um desabafo. Vai aqui embaixo, se inscreve no canal, ativa o sino das notificações, porque assim todo dia eu venho aqui te deixar a par de tudo que está acontecendo no Flamengo. Beleza? Vamos acompanhar esse corte aqui. Mas fala, quem que tem razão nessa briga? O Tite ou o Gabigol? Comenta aí. Se inscreve no canal, ativa o sino e também dá like. Dá like para todo mundo saber o que está acontecendo, gente. Compartilha o vídeo. Bora aí para as notícias. Vem comigo, vem. No Flamengo tem sido assim, quando um se recupera, o outro se machuca. O departamento médico vem trabalhando duro nos últimos meses. Depois do empate frustrante com o Vasco pelo Campeonato Brasileiro, foi a vez do atacante Luiz Araújo entrar no DM com uma lesão no joelho. Ele vai passar por artroscopia e com isso vai ficar fora tanto do duelo das quartas de final da Libertadores diante do Peñarol, mas também das semifinais da Copa do Brasil contra o Corinthians. Por outro lado, a expectativa do meia uruguaio De La Cruz ficar à disposição do técnico Tite para a partida contra os uruguaios nesta quinta-feira no Maracanã. Ele está recuperado de uma lesão na coxa e vem treinando normalmente com o grupo. Além do camisa 18, o Tite também vai contar com 3 dos 4 reforços contratados nesta janela, como Alexandro, Alcaraz e Gonzalo Plata. Já Michael ficou fora da lista por causa de uma grave lesão na coxa. Bom lembrar que o lateral esquerdo Vinha e os atacantes Cebolinha e Pedro não jogam mais nesta temporada. Todos eles passaram por cirurgias. A ausência mais sentida é a do camisa 9. E o técnico Tite ainda está em busca de um substituto. Essa procura tem causado polêmica, até porque parte da torcida tinha aí uma grande expectativa dessa ser uma chance de uma volta por cima do ídolo Gabigol. Acontece que o comandante vem utilizando o Bruno Henrique como referência no ataque e ainda escolheu Carlinhos para substituir BH na última partida, deixando o Gabigol como a terceira opção para o setor. Treinamento, jogos, especificamente. Carlinhos decisivo contra o Bolívar. Carlinhos decisivo contra o Atlético Mineiro. Parece piada esse papo do Tite. Acompanha aí que o bicho vai ficar pior. Decisivo contra o Bahia, gol. BH decisivo contra o Bahia, assistência para gol. Então as características do jogo a gente precisa entender com as opções que a gente tem para tomar as melhores decisões. A formação de Tite para o duelo contra o Peñarol nesta quinta-feira ainda é um mistério. Gabigol tem boas lembranças em Libertadores, mas é preciso esperar porque o Fla ainda tem mais uma sessão de treinamento antes desse duelo importante pela Liberta. Também no Rio de Janeiro, também no Maracanã e no Rio de Janeiro, o Pedro Henrique Torre conversou com o Bruno Henrique. E a gente mostra agora um trechinho dessa exclusiva para você, vai dar o que falar, hein? São 180 minutos e, como eu falei, acredito eu que eles virão dessa forma. A gente tem que ter paciência, tocar a bola, fazer o que a gente faz, infiltrações, finalizações e o mais importante que é o gol, né? Que sabemos que jogar lá é muito difícil, mas estamos preparados para esses 2 duelos. A gente está aí focado em todos os campeonatos. Claro que quando começa o mata-mata, o foco tem que ser maior. Então, acredito que está todo mundo focado, está todo mundo visando esse jogo, que vai ser um jogo muito importante, né? Porque jogar lá é difícil, mas não vejo problema algum. Mas primeiro temos que fazer o nosso papel, que é vencer bem dentro do nosso estádio, dentro da nossa casa, diante do nosso torcedor, e depois pensar no jogo da volta. E espero poder fazer isso, né? Como o Pedro fez em 2022, quando eu estive ausente. Foi o rei da América, levou o Flamengo a títulos, um jogador de muita importância, não só dentro de campo, fora também, um jogador
que além de ser um craque, é um amigo, brincalhão. Então a gente vai fazer, não só por ele, como eu falei, por outros jogadores também, pelo clube, pela nossa família, por nós. A gente entende a importância, né, desse torneio, desse campeonato, como é bom vencer também. Então a gente está super preparado para poder fazer um belíssimo jogo diante do nosso torcedor, dentro do Maracanã. Espero sair vitorioso para a gente que cada vez mais chegar onde a gente quer chegar. O Pascoal elevou para outro patamar o nível de exigência ali, hein? Se ele conseguir fazer efetivamente pelo Flamengo o que o Pedro fez na ausência dele, né? Em 2022, vocês lembram, o Dorival encaixa Pedro e Gabigol juntos justamente na lesão do Bruno Henrique. E o Flamengo acaba campeão da Libertadores. Se ele conseguir repetir a importância que teve o Pedro naquele ano, agora sem o Pedro, é outro patamar, Pascoal. E ele também disse que contra o Peñarol tem que fazer o dever de casa e ganhar bem. Ganhar bem, para mim, na Libertadores da América, no jogo em casa, contra um time difícil, um time cascudo, time copeiro, que é o Peñarol, é de dois no mínimo. Calma, a gente vai chegar lá. Não, quero saber se ele consegue fazer o que o Pedro fez em 22. Eu espero que ele conseguiu fazer. Em 19 ele conseguiu brilhou, fazer. né? Em 19, ele era o melhor jogador do Flamengo durante toda a Libertadores da América. É que o Gabigol brilhou naqueles momentos decisivos, os 2 gols. Incrível, lembra-zinho? Incrível! Épico, memorável. Épico e memorável. Apareceu Beijo ali. Pro nosso amigo João Guilherme. Mas ele foi eleito o melhor jogador. Foi eleito o melhor jogador. Eu e Zinho estávamos nessa transmissão com o João. Tive o prazer de estar ao lado do Zinho e do João mais uma vez. Agora, eu acho que ele tem todo esse potencial. Ele é um jogador que tem explosão, ele é um jogador que pula muito, salta muito para o cabeceio, um jogador que tem uma impulsão maravilhosa, um jogador que tem o drible, intimida o adversário porque ele é grande, é forte, arrasta o adversário para dentro da grande área. Eu acho que ele pode sim, ele pode ser esse fator decisivo para a equipe do Flamengo. Claro que o Flamengo tem outros jogadores decisivos, né? O De La Cruz vai voltar, o Debochado está lá, tem outros jogadores que são importantes, são decisivos, mas eu acho que a função dele, que é essa função de centroavante para fazer gols, eu acho que ele é importantíssimo e pode, vamos dizer assim, não vou dizer superar o Pedro, mas se ele se igualar ao Pedro, já será uma felicidade. Dázinho para fazer um negócio desse, porque assim, é legal quando a gente vê uma declaração sincera, honesta, né? Porque ele fala ali sem nenhum medo de que a cobrança venha, de que a expectativa seja muito alta, confiante em tudo que ele já fez em outros momentos no Flamengo também. Não, sem dúvida. O Bruno Henrique está hoje nessa posição porque ele quis ficar. Ele tinha uma proposta muito melhor para ir para o Palmeiras. Houve uma demora até na negociação. Aí o staff iria dizer que o Flamengo não procurava, que não tinha um contato, e teve contusão, teve muitas coisas, ele volta. Mas o desejo do Bruno Henrique foi sempre permanecer no Flamengo. Ele tem uma identificação com o torcedor, com o clube, tem uma história lindíssima, riquíssima, e hoje numa função diferente. Na ausência do Pedro, antes de 2019 jogava ele e o Gabigol. Uma dupla fantástica, um encaixe perfeito. Ele se machuca para 2022, é Gabigol e Pedro, num sistema de jogo diferente. Hoje, na visão do Tite, sem o Pedro, mesmo tendo outros atacantes para fazer essa função, ele opta por colocar o Bruno Henrique. Por quê? Porque é versátil. E ele tem jogadores para fazer a função que o Bruno Henrique faz muito bem, que é pelo lado esquerdo. Então ele tem essa responsabilidade, assume essa responsabilidade, está muito bem preparado para isso. Vai ser fundamental ele na quinta-feira. Ele é o homem da referência para fazer os gols. Tem o Arrascaeta que chega, que também é de fazer gol, mas é mais o garçom. O Luiz Araújo está fora. Provavelmente deve ser o Plata, né? Jogando pelo lado do campo. Então, assim, ele, mais do que nunca, nesse contexto de time, é o homem gol.
E ele vai ser fundamental. Eu gosto muito do estilo de jogo do Bruno Henrique, da entrega dele, da participação dele no jogo, num total. Bola parada, defensiva e ofensiva, ele é importante, ele tem um posicionamento. Ele do Flamengo sem a bola ajuda, recompõe, mesmo como centroavante, incomoda os zagueiros, não deixa ninguém livre. E com a bola nem se fala, ele é o cara da velocidade. Além de ser o homem-gol hoje, mas ele é o cara daquela passada larga. Gosto muito, acho um baita de um jogador. E o Flamengo precisa muito dele inspirado nesse jogo de quinta-feira. A retranca vai ser enorme. Opa. Vai ser a tática do Pascoal. Todo mundo lá na trave, tática do morcego, tática do cadeado. O Peñarol vai vir com a disciplina tática defensiva mesmo. Posicionamento atrás, muita marcação, muita catimba no jogo, é a característica desse jogo uruguaio. Tentar levar um bom resultado, perder de pouco, se perder, é perder de pouco, é a estratégia do Peñarol. Um empate, esse sim assinaria agora, para levar a decisão para o Uruguai, aquela pressão lá no Uruguai. Agora o Flamengo, pelo contrário, vai ter que jogar um jogo muito bom, chegar aquele jogo ou um dos melhores da temporada do Flamengo para levar uma boa vantagem, porque a pontuação que fez está decidindo sempre fora de casa na Libertadores. Assim, esperava-se que tivesse feito isso contra o Bolívar, né? Ainda mais que era na altitude, e aí não conseguiu muito, né? Foi meio espremido, assim, para o que se esperava, né? Porque fica sempre se esperando, como diz o Pascoal, abaixo de 2, abaixo de 3, não se comemora, e aí tem o adversário do outro lado que vem com a vontade danada de fazer isso que o Zinho está falando, segurar o máximo possível, se possível empate, nem pensa em vitória. Acho que esse time não pensa em vitória, o técnico lá não faz preleção, fala, vamos aqui ganhar no Flamengo, não. Acho que não, acho que é assim, vamos segurar, vamos evitar, o que nós vamos fazer para segurar esse time, papapá, enfim. Escapar uma bola boba, vai lá, né? Isso passa muito pela adequação do jeito do Flamengo jogar, né? A gente sabe da dificuldade do Flamengo de sair das retrancas e com essa mudança de referência pode ser um ponto positivo, porque o Bruno Henrique o Pedro se movimenta, o Pedro sai da área cada vez mais, mas é uma característica diferente. O Bruno Henrique é mais rápido, a bola na frente para o Bruno Henrique chegar é uma boa opção e isso pode facilitar a vida do Flamengo nesse jogo, então, não pode? Não, sim, e antes que confunda aí, não estou dizendo que o Peñarol não quer ganhar aqui não, que vem para ganhar e tal, mas é que sabe a dificuldade. Vai fazer tudo para levar o jogo para decidir. Louco para levar para casa desse para decidir em casa decidir lá e só tal. Você que não gosta. Vai decidir lá. E o Gabigol não vai jogar, não? Ele tá querendo, hein? Mas acho que ele tá longe dessa fila aí, né? Bom, depois da lista do Tite dizendo que ele tá atrás do Carlinhos. O Gabigol tá chegando a 300 jogos pelo Flamengo, né? Acho que ninguém nesse time aí tem essa quantidade, faltam acho que 4 jogos. Mas tá numa situação estranha, né? E hoje eu li, espero que não se confirme alguma coisa muscular que podia ter sido com ele de novo. Tomara que não, porque ficou esperando tanto essa oportunidade de jogar no lugar do Pedro, acho que de repetir a dupla, inclusive, com o Bruno Henrique, né? A dupla de 19. Isso já ficou claro que não vai ser o caso. Não vai ser o caso. Então, assim, acho que ele não vai ter, pelo menos até aqui, a não ser que ele jogue poucos minutos. Ele não jogou nem 25% dos minutos que o Flamengo jogou depois da saída do Pedro. Ele não jogou 1/4 desses minutos. Evidentemente que ele esperava jogar muito mais. Ele também teve um período meio machucado, ficou, né? Um jogo ou outro ali. Mas claro que agora sou eu e tal. Pode ser que continuar jogando 25% dos jogos, entre e decida jogos e volte a ter uma importância. Mas é melhor jogar o jogo todo e é o que ele esperava, né? E não, me parece que não vai mesmo acontecer. Mas isso vai ser sempre uma notícia até o final do ano, se continuar se repetindo, né? Porque trata-se do Gabigol e tudo, né? Daqui a pouco... O Tite não ter esquecido isso e não ter percebido que ele tem que fazer o melhor para o Flamengo, cara. Não sei nem se o melhor para o Flamengo hoje em dia é o Gabriel, mas eu daria uma sequência para ele. Porque a questão do centroavante não está resolvida. Não está resolvido. Luciano Almenara, boa noite, RMP. Você acha possível De La Cruz, Alcaraz, Arrascaeta e Gerson jogarem juntos contra o Peñarol? Não. Não acredito. Não acredito. Não acredito.
Eu acho que um sai aí e o que vai sair, quer dizer, o que não vai entrar é o Alcaraz, mas no segundo tempo, possivelmente o Alcaraz vai entrar ou no lugar do De La Cruz ou no lugar do Arrascaeta. Boa noite, RP. Excelente notícia. De La Cruz é um jogador extra-classe. Mas, repito, tomara que ele queime a minha língua. Eu não espero uma atuação espetacular do De La Cruz amanhã, não. Pode ser, com a categoria toda que ele tem, em 2 passes ele resolve a parada. Mas eu não acredito que ele vai ter preparo físico, saúde, para jogar com a intensidade que o Flamengo vai precisar nesse jogo o tempo todo. Para jogar durante um período. Mas depois eu acho que ele sai e entra o Alcaraz. Renato Lira, para sair do departamento médico, então, será que um dia entra 4? Para sair do departamento médico, entram 4. Pois é. Será que um dia o departamento vai ficar sem ninguém? Ah, cara, tão cedo não, né? Tão cedo não. Eu espero até que o departamento já não seja do Tanuri. Eu espero que com a derrota do Landim na próxima eleição, mudem o Tanuri também. E aí, um departamento médico mais eficiente, uma fisiologia mais eficiente, uma preparação física mais eficiente. Quem sabe lá na frente a gente consegue chegar ao departamento médico 0. Boa noite, Renato. Boa noite, Cielo. O Gabriel tem de explicar por que não correu no lançamento do Plata. Pois é, ele meio que botou a mão na coxa. Mas ele hoje foi examinado, fizeram o exame dele hoje. E não apareceu nenhuma lesão. Apenas disseram que pode ser cansaço muscular. E que aí ele seria reavaliado amanhã. Vamos ver. Fora Tite, Luiz Castro já. Luiz Castro seria um bom nome, sim. Luiz Castro seria um bom nome. Mas o nome é o Mister, cara. O nome é o Mister, pô. Boa noite, Renato. Você sabe quando será realizado o primeiro jogo do Flamengo na semifinal da Copa do Brasil? E quando será realizado o sorteio? Não sei. O sorteio não sei. Eu sei que os próximos jogos da Copa do Brasil vão ser antes e depois da próxima data FIFA. Ou seja, nós ainda temos essa pendenga maldita aí da data FIFA. O primeiro jogo vai ser antes, mas aí os selecionados todos do Flamengo vão para a data FIFA para serem massacrados pelos preparadores físicos das seleções, e aí voltam e jogam 2 dias depois. Ou seja, vai ser fundamental o Flamengo fazer um grande resultado no primeiro jogo, seja lá ou seja aqui. O amplificador artesanal, lembra, está voltando de lesão. Vasco entregou o mando para o Palmeiras? Pedrinho ama a tia Leila? Que mando é esse? Mando brasileiro? Você não pode entregar um mando assim. Zeus está puto com o Tite, tá? Mas eu não tá aqui agora não, eu dei uns porros neles, eles estão para fora. Até porque eles estão entrando, estão derrubando o meu cenário, pô. Quem tá aqui deitadinho do meu lado, dormindo e roncando, e apagou. De La Cruz apanha demais, é verdade. É verdade. É todo mundo rindo aqui das cagadas que a cachorrada fez aqui hoje. A TV como ela é. Prende os cachorros, MP. Não vou prender, cara. Não vou prender. Até porque se eu prender, a não ser que eu prenda lá fora, se eu fechar aqui, eu tenho porta aqui no meu estúdio. Eu posso fechar as portas aqui e eles ficam no salão de jogos. Mas aí vai começar a latir, aí é pior. Zeus está parecendo o Datena. Ai. Bota o Zeus para morder a canela do Tite. Era uma boa, hein? Zeus está zangado com o Titinho. Todo mundo rindo das gargalhadas aqui. Isso é live raiz. Hoje foi raiz total, né? A merda toda caiu na minha cabeça aqui, porque os cachorros bateram ali embaixo. Total, sem dúvida. Opinião Futebol Clube mandou um superchat aqui, mas não mandou nenhum texto. Talvez venha a seguir, vamos ver. Aldeci, boa noite, MP. A mordida na avenida virou pizza. Virou um acordo, né? Pagaram uma grana pro coitado lá do entregador de iFood e ele
preferiu não levar adiante, preferiu ficar com a grana. Agora, sabe quem pagou a grana? Não foi o Marcos Braz. Quem pagou a grana foi o Flamengo. O Marcos Braz faz as cagadas e o Flamengo é que arca com elas. Muita gente lembrando a história do... Olha aqui. RMP, boa noite. Com esse monte de lesões, não é melhor jogar com um atacante só, o BH, e 5 no meio, colocando a Arrascaeta, colocando Alcaraz? Cara, teria que treinar muito isso. Isso é uma formação que teria que ser muito bem treinada. Não acho que seja possível, mas tem que ser muito bem treinada. E mais do que isso, para isso você teria que ter um super centroavante, você teria que ter o Pedro. O Bruno Henrique joga de centroavante, faz gol de vez em quando, dá assistência, mas ele não é um cara para jogar sozinho no ataque. Aí complica, aí complica. Lá vem o Caetano querer me ensinar como fazer. Caetano, sabe que você corre o risco, né? Não vou nem falar. Boa noite, Renato. Você também acha que a diretoria quer que o time foque nas Copas porque elas acabam antes da eleição? Certamente que nessa altura do campeonato focar nas Copas é a coisa mais inteligente. Agora, Landim Pinóquio acabou de dizer que não, que ele quer os 3 campeonatos. JJ com esse elenco ganharia tudo. Não duvido, não duvido, não duvido mesmo. O Jadson, boa noite. Enquanto está a eleição do Fla? Olha, a eleição é só em dezembro, né? Mas saiu uma pesquisa já com o BAP bem na frente. O Dunch em segundo e o Maurício Gomes de Mato em terceiro, encostado nele, e o Valinho em quarto. Bom, estão me perguntando aqui o time ideal, então eu vou dar o time que deve ser, pelo que se soube do treino de hoje. O Flamengo deve jogar com o Rossi, deve jogar com Varela, Fabrício Bruno, Léo Pereira e Alexandro. Pulgar, De La Cruz, Arrascaeta e Gerson. Gonçalo Plata e Bruno Henrique. Esse é o time provável do Flamengo. O que eu faria? Eu tiraria o Varela e colocaria o Wesley. Afinal de contas, ele vem de 2 grandes atuações. E nós vamos precisar ser incisivos na lateral para poder ganhar. E eu tiraria o Fabrício Bruno e botaria o Léo Ortiz. Ou o Léo Pereira e o Léo Ortiz. Eu não tiraria o Léo Ortiz desse jogo. Não dá para ele jogar no meio campo, porque eu acho que o Léo Ortiz, de único volante, o Léo Ortiz ainda não tem a manha suficiente para ser ele o único volante marcador. Como segundo volante é legal, mas como único eu acho que é complicado. Mas eu continuaria com ele para dar a saída, aqueles passos verticais dele, na zaga. Então, repito, a minha diferença desse time, vamos lá, vamos lembrar, o time que o Tite está treinando: Rossi, Varela, Fabrício Bruno, Léo Pereira, Alexandro, Pulgar, De La Cruz, Arrascaeta e Gerson, Gonçalo Plata e Bruno Henrique. Esse é o time que está sendo treinado pelo Tite. Se o jogo fosse amanhã, era esse o time. Modificações que eu faria.